Então foi aí que eu entendi o que é vocação. Vocação vem de uma palavra latina, vocare, chamado. Vocare é o chamado. Então, desde cedo, ele era do Morro do Livramento. Moleque de morro, descendente de escravos. Miserável. Desde cedo, ele sentiu aí a vocação. Ele sentiu a paixão dentro dele. A paixão pela palavra escrita. O que é? A paixão, a paixão, a paixão. O que ele trata nos seus romances, nos seus contos, principalmente, é de questões que a ferrugem do tempo não conseguiu destruir no nosso psiquismo humano. Ou seja, ele trata daqueles temas que interessam ao ser humano. Na verdade, a sua preocupação fundamental é com a condição humana. Eu amo a palavra. Então, se ela aparece como poema, como romance e tal, é secundário. É esse vínculo com a palavra. Isso o Machado tem. A palavra na prosa, na poesia, nos ensaios dele, esse cuidado que ele tem com cada palavra. O Rio de Janeiro que viu Machado de Assis nascer tinha apenas 200 mil habitantes. Metade da população era de escravos. Machado foi moleque de morro, neto de escravos e viveu numa cidade perigosa. A expectativa de vida média na corte imperial era de 34 anos. E em relação aos escravos, a maioria mal chegava aos 25 anos. Sem rede de esgotos, a cidade exalava um cheiro horrível e era conhecida como a capital das epidemias. Quando Machado nasceu, em 1839, o Rio de Janeiro era uma cidade um pouco mais do que uma vila recém-independente, que apesar da vinda da corte lá em 1808, ainda tinha muitos poucos equipamentos públicos, né? Era uma cidade sem sistema sanitário, por exemplo, né? Era com tinas que iam na cabeça de escravos e eram lançadas ao mar. Era uma cidade de ruas estreitas, de pedra, bem ao estilo português. Uma cidade onde 84% da população era analfabeta, né, porque é escrava ou ex-escrava. Enfim, era uma cidade iluminada com lampiões de azeite de peixe. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, numa casinha mais do que modesta no Morro do Livramento, zona portuária do Rio de Janeiro. Era um moleque de morro, como muitos de hoje em dia. Há muitas histórias sobre a sua infância, mas nenhum registro. Afinal, quem é que poderia imaginar naquela época que aquele menino pobre, mulato, epilético, que perambulava pela cidade, se tornaria o maior escritor da literatura brasileira? Na verdade, assim, a gente sabe muito pouco sobre a infância do Machado, né? Grande parte das coisas que às vezes as pessoas acham que são fatos não passam de especulações de biógrafos antigos. Na verdade, o que a gente sabe é que Machado tinha o privilégio relativo de ter sido filho de dois pais alfabetizados, letrados, né? O pai dele era assinante do Almanac Lemer. E, portanto, teve acesso a uma educação formal e informal muito acima da média da época, né? E que aos 6 anos ele perdeu uma irmã, mas mais importante, aos 10 perdeu a mãe. Ele fazia serviços de rua, como vendedor de balas, engraxate, aí as histórias são muitas, até ajudante de padaria talvez ele tenha sido, né? E esse era a fascinação dele, esse Rio de Janeiro que começava a crescer. E Machado provavelmente tinha um acesso muito grande à casa dos donos, dos proprietários da chácara. E ali provavelmente recebeu um reforço à sua formação escolar muito grande. E tanto é que ela foi madrinha de batismo dele, enfim. Qual o anjo que as mãos me uniu outrora e as rezas me ensinou que da alma vem? E a imagem me mostrou que o mundo adora e ensinou a adorá-la. Minha mãe.
Não devemos nós crer num puro riso desse anjo gentil do paraíso que chama-se uma mãe? Um dos poucos registros biográficos que Machado de Assis deixa na sua obra são os poemas que ele fez de saudade, né? Falando da saudade que ele sentia da mãe, e um poema, Um Anjo, que ele fez para a irmã morta, né? Com dedicatória explícita. Esse invólucro mundano, trocaste por outro véu. Deste negro pego insano, não sofreste o menor dano, que a tua alma era do céu. Foste a rosa desfolhada na urna da eternidade, para sorrir mais animada, mais bela, mais perfumada, lá na etérea imensidade. Como os poemas são muito amorosos e não podiam deixar de ser, né? Alguém que ficou órfão aos 10 anos, você imagina que ele tinha uma relação de adoração com a mãe, gostava muito da mãe e que o impacto da morte dela foi muito grande. Assim como o da irmã também, ele tinha 6 anos, era mais novo, mas ele também fez poemas mais tarde em homenagem à irmã. E há pessoas, novamente, que especulam que Machado saiu aos 15 anos de casa porque não teria uma relação muito boa com a madrasta, e até porque a madrasta depois não aparece muito na vida do Machado. Isso também é uma especulação, não dá para saber, porque naquela época alguém com 15 anos ir fazer sua vida no centro da cidade, ainda mais alguém com o talento e com a ambição do Machado, era extremamente comum. Alguns colegas meus, alguns escritores, falam que tem pessoas que estão condenadas a ler. Debaixo das piores situações, essas pessoas vão ler, vão procurar literatura, vão procurar esse outro mundo de encantamento. Quem sabe até mesmo por causa das dificuldades todas que ele via na vida, ele tinha necessidade de outros mundos e assim foi procurar na literatura o encanto, a fantasia que ele não tinha na sua própria vida e de repente com aquilo ele construiu a sua vida, e uma vida gloriosa. Se você pensar nos protagonistas dos livros da fase madura dele, todos eram românticos e se desiludem com as suas ilusões em relação aos seus delírios românticos, né? E o Machado foi um poeta romântico na juventude, deve ter tido lá suas ilusões, não só literárias, mas também amorosas, e depois se desiludido. Até porque ele faz menção a um caso amoroso fracassado numa carta à futura esposa dele, Carolina. Então você pode fazer esse tipo de paralelo, né? A descrição que ele faz de determinados ambientes que ele conheceu, né? Porque a história de vida do Machado ela é interessante. Ele pôde viver numa cidade que se transformou e se modernizou muito rapidamente, né? De uma forma muito interessante, né? Uma passagem de geração muito rápida. No ano de 1854, o Rio de Janeiro torna-se uma cidade iluminada. As ruas antigas e perigosas da corte do Segundo Império ganham iluminação a gás. A essa altura, com 16 anos de idade, o jovem Joaquim Maria era um dos muitos anônimos exploradores do centro da cidade e usufruía tudo o que ela podia oferecer. Livrarias, cafés, teatros, enfim, a vida boêmia do seu tempo. A juventude dele é uma fase extremamente importante e normalmente subestimada na história do Machado. Primeiro porque mostra um Machado muito diferente do Machado recluso, triste, doente do final da vida e que acabou sendo um pouco a imagem predominante do Machado. O Machado na juventude era um cara de uma vida extremamente ativa, socialmente, culturalmente, que pertencia a várias sociedades, então ele era membro da sociedade petalógica. Peta é mentira, então era uma sociedade que se dedicava à mentira, era uma sociedade de humor, uma sociedade literária. Ele seria diretor do Clube Beethoven, que era um clube dedicado à música. Ele vivia na ópera, entre atrizes e cantoras, fazia adaptações de teatro, vivia no meio do teatro. Então ele era um homem que tinha uma vida cultural muito ativa no Rio de Janeiro, da corte daquele período, né? Machado buscou a vida inteira uma certa compostura, buscou a vida inteira respeito, ganhar admiração. Ele tinha isso. Agora, daí, como já se fala, mas ele na juventude dele foi um boêmio,
foi um piadista, era uma pessoa muito expansiva. A imagem que a gente tem é uma imagem que ficou muito dos últimos 4 anos de vida do Machado.